Começa agora mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Diogo Soares e no programa de hoje eu vou conversar com Rodrigo Baggio, ele que é fundador do CDI, o Comitê para a Democratização da Informática, uma ONG brasileira que já capacitou em informática no Brasil e no mundo mais de 425 mil pessoas de baixa renda. Pelo seu trabalho, Rodrigo recebeu o título de doutor honoris causa em Ciências Sociais e em Ciências Humanas pela Universidade de Chicago e é apontado pela ONU como uma das lideranças, uma das principais lideranças do terceiro milênio. Bem-vindo a Ideias da Aldeia, Rodrigo, falando para as 22 cidades do Acre. Muito obrigado e boa noite a todos. Rodrigo, você é o fundador e, enfim, o presidente, o diretor executivo dessa ONG que é o CDI, o Comitê para a Democratização da Informática. Como é que surgiu essa ideia? Bom, o CDI, como a primeira ONG na área de inclusão digital da América Latina, surgiu em março de 1995. E essa ideia de criar o CDI, ela nasce, na verdade, em 93, no momento em que eu tinha uma empresa na área de tecnologia, essa empresa estava se situando muito bem no mercado de tecnologia no Rio de Janeiro, e eu queria fazer algo mais da minha vida, eu queria usar os conhecimentos que eu aprendi na área de tecnologia para ajudar a desenvolver algumas comunidades de baixa renda. A gente sempre é muito impactado pelaquela realidade, né, dura do Rio de Janeiro, aquela violência, né, o afloramento das favelas. E eu achava que eu podia fazer alguma coisa, mas eu não sabia o que e como. Em 1993, no final do ano, numa noite, eu tive um sonho, em que nesse sonho eu vi jovens de baixa renda utilizando computadores, discutindo a realidade deles e buscando solução para a resolução dos problemas deles através do uso do computador. E esse sonho impactou a minha vida. No dia seguinte, quando eu acordei, não acreditei que tinha tido um sonho que apontou um caminho, uma direção, foi uma visão, um insight, mas que montou uma direção. E eu resolvi fazer alguma coisa para transformar esse sonho em realidade. Eu não sou nenhum Martin Luther King, né, um grande líder dos direitos humanos nos Estados Unidos, que falava sempre de sonhos e tudo, mas eu tive o meu sonho e resolvi acreditar nesse sonho. E aí uma das primeiras ações que eu tive foi criar uma campanha de doações de computadores, a campanha Informática para Todos, em que a gente recebia doação de computadores usados, de empresas, de pessoas físicas. E disponibilizava isso para pessoas. Fazemos a manutenção, a reciclagem tecnológica e doávamos para organizações comunitárias em comunidades de baixa renda no Rio de Janeiro. E a iniciativa foi muito boa, foi muito bem sucedida, com matérias em jornais, voluntários ajudando, mas logo eu percebi que não adiantava só doar o computador para uma organização numa favela, numa comunidade de baixa renda. A gente tinha que investir num processo de capacitação. Foi aí que nasce a ideia de criar uma escola de informática e cidadania. Uma escola que ensinasse informática discutindo a realidade da comunidade. E aí, então, com essa ideia na cabeça, eu comecei a falar para amigos, para empresários sobre essa ideia. E o pessoal foi pegando gosto pela coisa. Que nada. 99% das pessoas diziam para mim, Rodrigo, você está louco. Porque pobre tem mente de gente pobre, eles nunca vão aprender a utilizar o computador. E eu sempre gostava de dizer assim, pobre não quer só comida, pobre quer comida, diversão, arte e tecnologia. Né? A gente precisa levar a tecnologia também para essas comunidades. E aí eu consegui um apoio de uma empresa que doou 5 computadores maravilhosos. Eram 5 386 coloridos. E na época era uma mega máquina. Exatamente, um Boeing, né? E aí a gente resolveu, então, com esses computadores, criar uma escola de informática e cidadania na favela Santa Marta, que é uma das favelas, na época, mais violentas do Rio de Janeiro. Foi aquela que o Michael Jackson foi para gravar um clipe, com tráfico de drogas pesado, forte, atuando na comunidade. E como é que foi essa entrada? Porque acho que cria um impacto, né? Quando você, de repente, chega com tecnologia, com informação, dentro desse ambiente onde tem tráfico de drogas, onde você tem um tipo de vida muito difícil. Como é que foi essa chegada? Essa chegada, ela foi de uma forma bastante positiva, porque aconteceu através de voluntários nossos na campanha que atuavam na comunidade do Santa Marta. Inclusive o padre Atílio, que era o padre da Igreja Católica da região, que cedeu uma sala para a gente. Então, a partir de uma ONG da comunidade e da igreja na comunidade, a gente conseguiu o espaço em que nós criamos a Escola de Informática e Cidadania. E logo 10 jovens, lideranças jovens da comunidade se entusiasmaram e eu passei a subir a favela para ensinar informática e cidadania para esse grupo de 10 jovens que seriam os multiplicadores. E aí, para mim, foi assim, surpreendente, porque eu fiquei assim, muitas vezes chocado de ver, por exemplo, crianças brincando na favela de mocinho bandido.
Aí eu perguntando, pô, vocês estão brincando de mocinho bandido? Aí as crianças paravam, olhavam para mim com aquela cara, né, de, tio, a gente está brincando aqui de policial e traficante. E eu olhava e falava, mas o mocinho é quem? Tio, o mocinho é o traficante, o policial é o bandido. Então, uma inversão da realidade que naquele momento histórico no Rio de Janeiro, e até hoje, enfim, me choca profundamente. Hoje a gente está vivendo uma realidade diferente. Mas você chegar e ver jovens fortemente armados trabalhando no tráfico, com tênis da Nike, camisa de marca, boné de marca, e tudo sendo referências ali perante os jovens. Isso, né? E você se deparava com isso quando você tinha que subir o morro? O tempo inteiro era a nossa realidade. Né? Essa sedução do tráfico. Quer dizer, o traficante tem poder, dinheiro e mulheres. Né? Então, isso é algo que seduz para o mal e a gente tem que converter e mudar. Aí entra a questão da tecnologia, da inclusão digital, que seduz também. Né? Hoje, qualquer pesquisa que se faça em qualquer comunidade de baixa renda, perguntando ao jovem o que ele quer aprender, a primeira resposta sempre é a informática. Então a tecnologia tem um poder de sedução também importante, capaz de quebrar esse ciclo de miséria e de pobreza e tirar jovens, né, da marginalidade. A gente tem vários exemplos, né, de jovens que saíram em função do trabalho desenvolvido pelo CDI. Quais foram as principais dificuldades que vocês encontraram nessa época que o CDI estava isso ainda era o embrião do CDI, essa escola, né? Tinha essa escola de informática e cidadania e a principal dificuldade foi a cultura da inclusão digital. As pessoas, primeiro, achavam que a tecnologia era uma coisa sofisticada para ser levada para uma comunidade. E os movimentos sociais, na época, estavam muito envolvidos e focados em campanhas importantes, mas mais assistencialistas, né? Comida para quem tem fome, roupa, agasalho. Essa época, porque 95 acho que foi o grande boom da campanha do Betinho. Exatamente, 94, 95, assim, era o grande boom da ação da cidadania, dos movimentos, que é um movimento incrível. O Betinho foi assim, um grande inspirador meu e de dezenas de outras lideranças sociais no Brasil. O Betinho foi um dos maiores empreendedores sociais que o Brasil já teve. Que o mundo já teve, né? Na verdade, o Betinho teve essa característica de unir a questão fome e cidadania. E o CDI, acho que pegando carona nisso aí, pegou a história da informática e da tecnologia. Exatamente, com o conceito de cidadania. Exatamente. Quer dizer, o Betinho é uma pessoa formidável, maravilhosa. Eu tive o prazer de conhecer ele, trabalhar junto. O Betinho apoiava o trabalho do CDI e a gente foi criado nesse contexto. Né? Então, que nós podemos fazer alguma coisa. Betinho contava uma história linda do incêndio da floresta. Estava tendo um incêndio na floresta e o leão chegou e viu um beija-flor pegando no bico um pouco de água do rio e levando para o incêndio para tentar apagar. E o leão disse para o beija-flor, beija-flor, você está louco? Você acha que vai conseguir apagar esse incêndio com esse pouquinho de água? E o beija-flor falou, não sei se eu vou conseguir apagar, mas eu estou fazendo a minha parte. E é isso que nós aprendemos naquele momento. É possível a gente fazer a nossa parte. Foi aí que começou então a história do CDI e que essa experiência no Santa Marta, que na verdade a ideia era criar uma escola de informática e cidadania no Santa Marta. Né? Então a gente capacitou aqueles jovens, né? Eu subia 3 vezes por semana no morro, só quando tinha tiroteio que me ligavam dizendo, Rodrigo, tá sujeira, não sobe no morro. Aí chegava, aí depois de alguns meses, em março de 95, inauguramos a primeira escola de informática e cidadania. E convidamos as lideranças comunitárias para celebrar essa inauguração. No Santa Marta. No Santa Marta. E até hoje eu não sei como apareceram 11 jornais, 7 emissoras de televisão, 3 rádios e 2 revistas. Para cobrir esse Para cobrir. De uma iniciativa pioneira, inovadora de se levar a tecnologia para uma comunidade. Então a gente quebrou um paradigma naquele momento e aí voluntários começaram a aparecer. Então a partir desse momento, muitas pessoas passaram a me ligar e aí eu convidei todas para uma reunião no final do mês de março, apareceram mais de 70 pessoas e a gente criou nesse dia o CDI, o Comitê para a Democratização da Informática, como o primeiro movimento da área de inclusão digital no Brasil, com o objetivo de replicar as escolas de informática e cidadania no Rio de Janeiro. E acabou virando um movimento múltiplo, acho, com parceiros da iniciativa privada, pessoas que talvez nem tivessem ligação com isso, começaram a participar do... Pois é, hoje o CDI é uma ONG, é uma organização não governamental transnacional. A gente está presente em 9 países, em 19 estados brasileiros, com 965 escolas de informática e cidadania, atuando e mais de 600 mil pessoas de baixa renda
já capacitadas em informática e cidadania. Ou seja, na verdade, a informação de acho, mais de 450 mil pessoas, a informação que está no site, então, acho que a cada dia está aumentando isso. Exatamente, porque a gente cresce em termos de números de escolas, de alunos, né? Então, são mais de 600 mil pessoas de baixa renda. E para a gente é muito importante ver como a tecnologia pode mesmo impactar essas vidas. Rodrigo, como é que funciona a sistemática de trabalho? Porque assim, como você colocou, no começo era uma ideia, uma grande ideia num pequeno negócio. Era uma escola de informática, formou 10 jovens, capacitou 10 jovens, e aí hoje vocês já capacitaram mais de 600 mil pessoas ao redor do mundo, em vários países, em 9 países. Como é que funciona a sistemática de trabalho do CDI? Como é que se capacita os jovens na prática? Essa é uma pergunta super importante, porque entra como o CDI opera. Né? A gente tem esse projeto social, que são as EICs, as Escolas de Informática e Cidadania, que elas são criadas em parcerias com organizações comunitárias, centros comunitários, associações de moradores, instituições religiosas, parcerias com o governo. Outras organizações não governamentais também? Médias e pequenas organizações não governamentais. Então a gente desenvolve uma parceria em que, dentro dessa parceria, a EIC, a Escola de Informática e Cidadania, ela tem que ser autogerida. Pessoas da comunidade são os gestores, os coordenadores, os educadores de informática e cidadania. Isso é muito importante porque dentro dessa perspectiva de autogerenciamento, a comunidade se apropria de uma forma muito importante desse projeto social, dando segurança, preservando esse espaço. A gente está em muitas favelas muito violentas e a quantidade de roubo de computadores na nossa história nos últimos 10 anos é insignificante. Então, essa apropriação local é muito importante, a preservação do espaço para a segurança. A comunidade se sente parte daquilo. Exato. A comunidade vê a EIC, a Escola de Informática e Cidadania, como um projeto da comunidade e não de uma ONG, de uma empresa ou de um governo de fora. Então, isso é muito interessante. Além do autogerenciamento, a sustentabilidade é um conceito-chave no nosso projeto. Hoje, cada vez mais no mundo, aumenta a quantidade de ONGs e permanecem o número de recursos financeiros. Então, os projetos sociais, eles têm que ter hoje um componente forte de sustentabilidade. Gerar algum tipo de receita que permita esse projeto social não depender de empresas, de governo ou de outras organizações. Então, o conceito da sustentabilidade é importante para a gente. Existe uma mensalidade simbólica em que a comunidade participa. Quem não pode participar trabalha como voluntário. Existem outras iniciativas de geração de renda, cooperativismo, economia solidária. Mas é interessante pensar esse projeto de sustentabilidade. E isso hoje, por exemplo, no Brasil, são 19 estados que o CDI tem comitês. 19 estados, exatamente. São 19 estados e várias cidades. E isso funciona exatamente assim em todos esses comitês? A gente tem uma flexibilidade que é importante para adaptação ao nosso projeto, à escala e a um público diverso. A nossa proposta pedagógica, a nossa metodologia, ela é única, mas estimulando a inovação e a adaptação na sua região. Quer dizer, como trabalhar com favelas no Sudeste, com invasões no Centro-Oeste, com comunidades ribeirinhas na Amazônia, com organizações que trabalham a cultura negra, organizações que trabalham com cegos e pessoas de baixa renda, organizações que trabalham com portadores de transtornos mentais, comunidades indígenas. Então, penitenciárias de segurança máxima e penitenciária para jovens. Então, o CDI está presente num leque bastante diverso de organizações sociais, adaptando a nossa metodologia a cada uma dessas peculiaridades. Inclusive, é interessante quando a gente fala, capacitou mais de 600 mil pessoas de baixa renda, e a gente acaba esquecendo um trabalho que é interessante também, justamente nesses outros nichos sociais, os indígenas, os descendentes, os afro-brasileiros, enfim, os portadores de necessidades especiais. Como é que por exemplo, se desenvolve esse trabalho com os portadores de necessidades especiais? Bom, sempre assim, a gente tem junto com o trabalho de inclusão digital uma autoestima, um desejo assim, muito grande. Isso se reflete para essas pessoas que são duplamente excluídas por terem uma necessidade especial e por serem de baixa renda. Como a gente trabalha, por exemplo, com hospitais psiquiátricos, a gente capacita pessoas com transtornos mentais para serem os educadores de informática e cidadania de outras pessoas com transtornos mentais, criando aí uma relação bastante interessante entre eles, possibilitando uma comunicação
maior e uma produtividade no trabalho muito interessante. Por exemplo, doutores afirmam que através dos projetos realizados dentro dessas escolas de informática que trabalham em hospitais psiquiátricos, eles encontram informações sobre a vida do paciente, sobre o histórico, que eles não encontravam nas sessões tradicionais de terapia. Então, é um trabalho de reintegração social muito intenso, muito forte. Quando a gente trabalha com jovens cegos e de baixa renda, e usando softwares especiais, programas no computador especiais, eles ouvem a internet, ouvem o que está dentro do computador, gerando uma perspectiva que foi muito importante de reinserção no mercado de trabalho. Esses jovens foram alocados, muitos deles, em setores de informações de empresas, em que eles trabalham com computador, com telefone, dando informações e as pessoas sem saberem que eles são cegos. A gente trabalha com pessoas com síndrome de Down, com surdos, enfim, com uma população assim, complexa e que a inclusão digital, a tecnologia, ela entra como um fator importante para a autoestima, para a reintegração na sociedade. Surdos, por exemplo, que participam ali dos chats, né, de uma forma absolutamente incrível, integrada, né? Porque é uma forma alternativa de comunicação, né? Na verdade, a exclusão digital ela tem muita relação com a falta, com o problema do acesso à comunicação. Exatamente. Com público, por exemplo, de terceira idade. Outro dia eu cheguei numa das nossas escolas que trabalha com terceira idade, eu vi assim, um grupo de 10 senhoras de cabelo branco, negras, assim, com entusiasmo na frente do computador. Namorando na internet. Pois é, estavam lá, algumas estavam participando de chats, né, de grupos de discussão, ou duas estavam procurando emprego para os netos e filhos. Que legal. Né, em sites de empregos. Né, e essas no chat, toda hora elas davam um grito, assim, levantavam da cadeira, e eu perguntei, mas o que vocês estão achando tão interessante? Aí elas chegaram falando, pô, a gente está pela primeira vez se comunicando com pessoas que não sabem que nós somos mulheres, negras e idosas. Né? Uma outra estava animadíssima, 79 anos. Eu perguntei por que essa animação. Ela falou, meu filho, é porque meus netos e bisnetos moram muito longe de mim. A única forma que eu tenho de puxar a orelha deles e mandar estudar é mandando um e-mail. Então é muito interessante você ver essa aplicação toda. Assim. Rodrigo, a gente vai para um rápido intervalo. Não saia daí, daqui a pouco a gente continua esse bate-papo com o Rodrigo Baggio sobre inclusão digital aqui no Ideias da Aldeia. Estamos de volta conversando com Rodrigo Baggio, fundador do CDI, Comitê para a Democratização da Informática. Rodrigo, no bloco anterior nós falávamos sobre as diversas experiências positivas, desde pessoas que têm síndrome de Down até pessoas na terceira idade, enfim, se sentindo, tendo a sensação da cidadania por conta desse acesso ao mundo digital. Isso tudo tem muito a ver com a proposta pedagógica que o CDI utiliza como espírito para a sua prática, não é isso? Exatamente. O coração da metodologia do CDI é a nossa proposta político-pedagógica, que é baseada na pedagogia de Paulo Freire, o educador brasileiro mais conhecido fora do Brasil. Paulo Freire foi a primeira pessoa que pensou na educação, uma forma de alfabetizar pessoas de baixa renda, discutindo a realidade deles e não coisas externas, né, conscientizando. E a gente adapta essa proposta à metodologia do trabalho do CDI. A gente adapta a metodologia de Paulo Freire à era da informação. Então, o que a gente faz através do trabalho pedagógico nas escolas de informática e cidadania, nos telecentros do CDI? Nós ensinamos a tecnologia refletindo sobre a realidade da comunidade e gerando um plano de ação em que aquele grupo de alunos vai fazer alguma ação concreta, pequena, de intervenção na comunidade. Essa que é a ideia. Então, só para citar alguns exemplos. Em Natal, no Rio Grande do Norte, numa das favelas mais pobres, a gente tem uma escola de informática e cidadania em que os alunos, no primeiro dia de aula, eles começaram a discutir qual que é o desafio daquela comunidade. O desafio era um rio que passa dentro da comunidade e os moradores jogam lixo no rio. Quando chove, as águas sobem e eles têm uma série de problemas com transmissão de doenças.
Através do aprendizado do uso de um editor de textos em um programa de apresentação, os jovens fizeram com o editor de textos panfletos, conscientizando a comunidade, e fizeram uma apresentação que fizeram algumas palestras na comunidade também conscientizando. Sabe qual foi o resultado depois de 4 meses de projeto? 100% dos moradores da comunidade pararam de jogar lixo no rio. E os alunos aprenderam muito bem como utilizar editores de texto e programa de apresentação. Então, essa que é a ideia, a gente poder utilizar a tecnologia e o computador para gerar alguma ação concreta e pequena de transformação na comunidade, criando o que eu chamo assim de revoluções moleculares. Né? Esse sentimento que a gente falava no bloco anterior do Betinho, de que a gente pode fazer a nossa parte, a gente tem que fazer a nossa parte. O sentimento do beija-flor. Exatamente, para a construção de um mundo melhor. Bacana. Rodrigo, segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, hoje em torno de 150 milhões de brasileiros são excluídos digitalmente, ou seja, estão numa situação de exclusão digital. E a gente está falando de inclusão digital, exclusão digital, eu queria que você conceituasse isso, assim, o que é a exclusão digital e como é que esse parâmetro, esse índice se firma? Bom, hoje a gente tem no Brasil, através do mapa da exclusão digital, uma parceria da FGV com o CDI, a gente percebe que 13% da população brasileira tem acesso à internet e 15% tem acesso a computadores. Na América Latina, são cerca de 8% da população latino-americana que tem acesso à internet. Só 8% da América Latina inteira. Nos Estados Unidos são cerca de 60% que têm acesso à internet, dos moradores. Na Europa, 1 a cada 3 europeus acessa a internet. Então a gente já vive hoje numa situação de exclusão digital, onde legiões de pessoas estão à margem dessa nova sociedade que nós estamos vivendo, que é a sociedade da informação e do conhecimento, criando um novo tipo de apartheid, o apartheid digital. Essa situação que a gente tem que reverter e mudar rapidamente através da parceria entre os 3 setores da sociedade, o setor público, o setor da sociedade civil e o setor privado. Então precisamos realmente alavancar essa transformação. E hoje no Brasil a gente tem um grande desafio mesmo, né? Então o que a gente considera, por exemplo, inclusão digital? Não é só doar computador ou acesso à internet. Para a gente, inclusão digital é estar formando cidadãos ativos, independentes, empreendedores que possam exercer a sua cidadania de forma crítica e empreendedora na sua comunidade através da apropriação da tecnologia. A gente não quer formar usuários, a gente quer formar produtores de conhecimento. Então, é isso que nós consideramos como uma verdadeira inclusão digital. Na verdade, não tem relação com o fato de você ter uma máquina ou ter um computador, não é estar incluído digitalmente. O foco do trabalho do CDI não é inclusão digital de uma forma de pensando o fim. É inclusão social. O fim, o resultado que o CDI espera em cada país que a gente trabalha é a inclusão social. E a forma e o meio que nós temos para chegar a essa inclusão social é a inclusão digital. Tecnologia para a gente é meio, não é fim. E isso que faz diferença no nosso trabalho. Rodrigo, e o Acre, acredito que nessa mesma pesquisa de parceria entre a Fundação Getúlio Vargas e o CDI, o Acre é apontado como um dos estados brasileiros que está numa das piores situações em termos de inclusão digital. Um dos 5 estados brasileiros que está com o maior desafio na situação da exclusão digital. Mas a que se deve esse quadro? Acho que o fato de ser um estado amazônico, onde tem grande parte da sua população vive no meio da floresta, isso tem relação com esse índice? Eu acredito que sim. É um estado que é distante no Brasil, é um estado em que as novas tecnologias chegaram um pouco depois dos principais centros urbanos, que tem áreas remotas e distantes. Enfim, eu não sou a melhor pessoa para analisar essa situação do Acre, eu estou aprendendo ainda muito sobre essa situação. Mas o que me deixou impressionado quando eu cheguei aqui, eu já vinha 6 ou 7 vezes aqui para o estado, eu gosto muito aqui da população acreana do estado. Mas foi assim, justamente essas iniciativas de inclusão digital do governo estadual. Fiquei bastante surpreso com a iniciativa séria, dos telecentros, um projeto de se criar um telecentro por cada município, como já estava avançado essa ideia. E como estava avançada também a ideia da parceria, da sinergia, da importância... o setor público e a sociedade civil. Exatamente, que a percepção do governo já
em que nós poderíamos ser mais eficientes na gestão de uma política pública de inclusão digital no estado do Acre, através de uma parceria com uma organização da sociedade civil e com o poder público. É aí que a gente começa um processo de negociação com o objetivo de buscar alguma parceria e dar apoio e aprender e repassar um pouco da nossa experiência também na implementação desse projeto que é tão bonito e tão importante aqui. E, inclusive, esse projeto dos telecentros, ele está contando com essa parceria com vocês justamente pela experiência de gestão que vocês têm com as próprias escolas de informática e cidadania, não é isso? Exatamente, esse que é o objetivo. Então a gente está em Os telecentros vão, só te interrompendo, Rodrigo, os telecentros eles vão funcionar como funcionam as escolas? Os telecentros funcionarão como EICs Telecentro, em que a gente vai ter ali aquele ambiente ou horário de capacitação e reflexão sobre a realidade e aquele ambiente de acesso à tecnologia, à internet, à geração de serviços, né? O acesso e a capacitação junto com a reflexão sobre a realidade. Vai ser um projeto bastante interessante e, novamente, assim, a gente está em fases avançadas de negociação. Existe uma articulação entre várias secretarias sérias, competentes, que estão bastante interessadas em avançar nesse processo. E eu estou bastante otimista com essa perspectiva de se estar criando um CDI Acre que vai estar articulando essa questão dos telecentros e também mobilização da sociedade, doação de computadores, implementação de escolas de informática e cidadania, articulação com Rede Povos da Floresta. Então, enfim, estou bastante otimista, mas vai exigir mais algumas reuniões e negociações antes da gente estar efetivamente implementando e lançando o trabalho. Rodrigo, você falou em Rede Povos da Floresta, daqui a pouquinho a gente já vai tocar nesse assunto, que é um assunto interessantíssimo, que é justamente levando esse acesso a esse mundo digital às populações tradicionais. No caso do Acre, tem alguns casos bem específicos e a gente já trata disso. Agora, você falou dessa mobilização social, da importância da participação do terceiro setor, da sociedade civil organizada, junto com o poder público na implantação desses telecentros. Com relação às IECs, né? As EICs, que são as escolas de informática e cidadania. Elas são geridas pela própria comunidade. Uhum. Os telecentros eles vão estar sendo geridos ou gerenciados pelo governo do estado. Corre-se um risco de repente, não ter o mesmo sentimento de pertencimento que, por exemplo, está acontecendo no Morro de Santa Marta, onde a comunidade não rouba os computadores, enfim, mantém aquilo como se fosse seu? Nós estamos num processo de articulação bastante intenso em que a gente vai buscar agregar algum valor nesse projeto. Eu vejo assim que é interessante que funcione nesses telecentros em órgãos públicos, mas é interessante também que a gente possa estar articulando uma cogestão com organizações da comunidade. Será que a gente pode, ao redor de cada telecentro desse, identificar as ONGs que atuam, cooperativas ou associação e estabelecer uma parceria para que elas se apropriem também desse espaço? Então nós estamos assim discutindo, refletindo novamente, como eu falei, aprendendo e começando esse processo bastante interativo de construção conjunta aí desse projeto. E mais uma vez eu fico super otimista com a forma em que a gente está trabalhando e com a seriedade das pessoas envolvidas e com mais do que a seriedade, assim, a paixão. A gente tem secretários de estados que estão apaixonados por esse projeto de inclusão digital, que veem isso como uma paixão, como um entusiasmo muito grande. Como é? Eu acho que a questão da inclusão digital, a CDI cresceu rapidamente, qualitativamente também, em função da produção de um vírus benigno que contagia as pessoas através desse rápido resultado que a gente tem com o trabalho da inclusão digital para a inclusão social nessas comunidades. Bacana. Rodrigo, e como a gente acabou de tocar nesse assunto, Rede Povos da Floresta. Essa também é uma iniciativa do CDI e o estado do Acre, tanto que, enfim, às vezes que você já tinha vindo para cá, muito foi por conta disso, dessa Rede Povos da Floresta, que no Acre nós já temos algumas comunidades indígenas que estão nesse processo. Fala um pouco sobre isso. Maravilha. Esse é um assunto que eu tenho um entusiasmo muito grande. A Rede Povos da Floresta foi incubada pelo CDI, mas é uma iniciativa de lideranças indígenas bastante históricas
e tradicionais e de outras organizações também. Qual que é a ideia da Rede Povos da Floresta? É ser uma plataforma digital de articulação social, ambiental e política de comunidades tradicionais da floresta, né? Principalmente comunidades indígenas, mas também comunidades ribeirinhas e quilombolas. Né? A ideia é estar utilizando o Rede Povos da Floresta como uma continuidade da Aliança dos Povos da Floresta. Um dos fundadores da Rede Povos da Floresta foi o Ailton Krenak, uma das maiores lideranças indígenas internacionais que, junto com Chico Mendes e lideranças, né, do Estado, criaram a Aliança dos Povos da Floresta. Então, o Ailton vê a Rede Povos da Floresta como uma continuidade desse trabalho. Né? E a gente tem trabalhado de uma forma muito forte com a Comissão Proíndio, a CPI, que é uma organização extraordinária aqui no Estado, aqui no Acre, que a gente respeita muito, e eles são o nosso parceiro aqui na região. E junto com a Comissão Proíndio, aqui no Acre, a gente chegou a um projeto piloto bastante interessante na aldeia Apiútia dos Axaninca, em Marechal Taumaturgo, e a aldeia também Nova Esperança dos Iauanauá, ali próximo a Tarauacá. No Rio Gregório. Do Rio Gregório, dos Axaninca lá no Rio Amônia. Exatamente. E criamos também uma escola de informática e florestania no Centro de Formação Profissional da Comissão Proíndio. Então, qual que é o objetivo? Quer dizer, o Rede Povos da Floresta criou também escolas de informática e florestania no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. E a gente tem assim, aprendido muito com esse processo. Só histórias que são interessantes, por exemplo, na aldeia Apiútia dos Axaninca, em Marechal Taumaturgo, um dos grandes desafios deles são os madeireiros peruanos que invadem o território para contrabandear madeira e traficar. Né? Também. Então, há mais ou menos um ano e meio atrás, os índios Axaninca resolveram declarar guerra aos traficantes por conta de ameaças que eles faziam, né, ao povo. E numa reunião de conselho de guerra, um dos índios teve uma ideia de usar uma arma muito poderosa que é a internet. E tiveram a ideia de mandar um e-mail para o presidente Lula dizendo que eles iam declarar guerra contra os madeireiros traficantes peruanos. Alguém na Presidência da República leu esse e-mail e a presidência mandou aeronaves da Força Aérea Brasileira para dar rasante no território indígena, fazendo então com que os traficantes madeireiros recuassem para o território peruano e os índios ganhassem a guerra. Quer dizer, um e-mail foi capaz de parar uma guerra injusta, né, entre traficantes e indígenas. Então, esse tipo de apropriação é muito interessante. Os guaranis, por exemplo, criaram uma palavra para computador em Guarani. Computador em Guarani é Ayurirurive. E Ayurirurive significa caixa para acumular a memória. Mouse, Angujá. Então essa apropriação é muito interessante e nos motiva a seguir com Rede Povos da Floresta. Hoje, o representante do Rede Povos da Floresta para o Acre é o Francisco Axaninca e também a Verinha, da Comissão Proíndio. E aqui para Rondônia, que vai ser um regional do Rede Povos da Floresta, é o Almir Suruí. Né? Então a gente está com planos também de expansão desse trabalho, que é muito empolgante. Aliás, Rodrigo, você falou que te empolgava muito falar sobre isso. Eu queria ver um assunto que não te empolgasse ou que não empolgasse, enfim, as pessoas que falam sobre todos esses assuntos que têm a ver com esse trabalho do CDI de inclusão digital. E falando nisso, para quem quiser acessar o site do CDI, www. Então, quem quiser conhecer mais sobre o trabalho do CDI, procurar informações, pode estar acessando o nosso site da internet, que é www.cdi.org.br. E a partir de agora a gente vai começar um processo de articulação para a criação, provável criação do CDI do aqui no Acre, né, em que a gente está também bastante entusiasmado. Aliás, trabalhar na área social é muito enriquecedor, é muito bom, né, muito entusiasmante. Eu aconselho a todos a fazerem alguma coisa para ajudar na construção de um mundo melhor, seja na sua empresa, no seu trabalho, na sua escola, na sua comunidade. É importante que a gente possa fazer alguma coisa para ajudar a transformar essa realidade. Rodrigo, eu queria terminar o programa com uma pergunta que, depois de tudo isso que a gente falou, uma conversa tão moderna, né, tão contemporânea, a ficção científica já tinha previsto que as máquinas dominariam os homens. Será que o fato de não poder mais haver cidadania fora desse acesso ao mundo digital é um indício disso? É fundamental que a gente entre na sociedade da informação com uma visão forte de cidadania, porque dessa forma a gente faz com essas previsões futurísticas
mais destrutivas, né, como George Orwell, né, o Grande Irmão, os computadores, né, colonizando e entrando em guerra com humanos. Quer dizer, é uma forma que a gente tem de minimizar esse tipo de efeito destrutivo das novas tecnologias. Afinal, a tecnologia em si, ela não é boa nem má. Quem é bom ou mal somos nós, seres humanos. E dependendo do uso que a gente dê para essa tecnologia, a gente pode ter em nossas mãos uma arma, uma ferramenta revolucionária, capaz não só de mudar vidas e de desenvolver comunidades de baixa renda, mas capaz de transformar a nossa sociedade numa sociedade com mais equidade, mais liberdade e mais solidariedade. Essa é a nossa utopia, uma utopia realizável, tecnológica, de inclusão digital, capaz de criar também uma e-democracia. É essa visão afirmativa, empreendedora e positiva que nos entusiasma e nos alimenta no nosso dia a dia. Utopia com um arrobazinho no final. Não, ou no início, como e-comércio, enfim, e-mail, né, utopia. O que faz da utopia tem um caráter não realizável é o U. Então, se você substitui o U pelo E de eletrônico, né, você tem uma utopia eletrônica que é realizável e que a gente pode mudar esse mundo. Bacana. Rodrigo, muito obrigado pela tua presença aqui no Ideias da Aldeia, conversando com as 22 cidades do Acre. Muito obrigado também, foi um prazer muito grande e vamos continuar assim fazendo do Acre esse estado, essa referência que já é hoje no Brasil. Bacana. Muito obrigado também a você que acompanhou esse bate-papo sobre inclusão digital com o Rodrigo Baggio. Até a próxima, a gente se vê.